Salve, rapaziada, primeiramente boa tarde, boa noite, bom dia aí, episódio 9 de Assassin's Creed 2, onde a gente vai pegar os glifos, tumba do assassino e logo em seguida a gente vai pra missão de Veneza, que é com Leonardo da Vinci. Só vamos. Tem um aqui, ó, bem escondidinho, tá ligado? Vamos já clicar e já vamos ver o que é isso aqui. Titãs da indústria. Entra aí. Aí, foi. Caro senhor Morgan, fiquei sabendo de um assunto muito sério. O Nikola Tesla planeja usar o F4 para criar uma rede de informação ao redor do mundo. E se esse já não fosse ruim o suficiente, ele tem a intenção de permitir o acesso a essa rede gratuitamente. Imagina a difusão de conhecimento entre as massas de forma instantânea e isso tornaria tudo o que queremos fazer se torne muito mais difícil. Você deve cortar todos os fundos para seus experimentos de uma vez. Caso não saiba, é minha obrigação te alertar que ele quer que a eletricidade seja grátis também, tirando-nos do negócio. Eu já comecei a difamar a Tesla na empresa, basta realocar seus investimentos e eu mesmo tomarei conta da FE4. Atenciosamente, Thomas Curson. Edson prova o perigo da corrente alternada eletrocutando. Caraca, vai ter uma... um elefante. Câmera horrível. E um elefante. Edson prova o corrente da elefante. Pô, não dá nem pra ler, o bagulho já sai, mano. Everyone to know the secret, to set us all free. They used it to drive him insane. Mais um acesso negado. Caro senhor Edson, gostaria de lhe agradecer por me deixar usar o FE4 por todos esses anos. Dentre tantas coisas, já fui capaz de convencer os trabalhadores de que eu estava aumentando seu salário em $5 por dia, quando na verdade eu reduzi seus salários, mas tenho que deixar o F4 ir. De acordo com as instruções eu enviei para a Europa. H pegou ele, então acredito que a guerra começará assim que ele usar. Nós deixaremos ele se divertir. Deus sabe que tipo de expurgo será bom para a Europa. Então finalizamos com uma grande explosão, como planejado. No meio dos caos da guerra, uma nova mundial surgirá. Coloquei uma foto de você, eu e Freestone na Flórida. Devíamos passar mais tempo no campo de golfe este verão. Preciosamente, Kenny Lord. As coroinha. Código encontrado. Achei mais um, rapaziada, bem escondido na torre, quase no final do mapa. Oxi, é um bagulho de voz aqui? Eu me tornei a morte destruidor de mundos. Ave Maria. Um arquivo, mais um arquivo. Com senha, lógico. Assunto: autorização de teste. Em todo experimento, chega o momento quando devemos testar nossos resultados lá fora no mundo. Eu não aprecio um resultado de sucesso, mas é essencial se queremos começar as fundações da nova ordem mundial. A segurança e prosperidade global depende de uma mão forte controlando a população. Uma mão que não vai vacilar sob o peso da consciência. Dê ao a autorização. Acredita que a chora, mas nos dá razão. HIVS. Parece a organização da Abstergo. Caramba, uma bomba atômica, mano. Apertou o botãozinho, a bomba atômica. Mais um código encontrado. Ah, rapaziada, agora só já tem quase todos os glifos pra gente revelar a verdadeira verdade, que eles dizem, né? O truth, é verdade. Então, tem que pegar os glifos aí pra completar isso aqui. Bora. Antes de dar continuidade, temos uma missão de mensageiro. É uma mulher cartinha, então vamos falar com o cara aqui, ó. Entregue a carta. Eu amo ler essas cartas. De André Alegro, Messier. Escrevo para informar que sua presença é solicitada no Palácio Comunale no próximo mês. Recebi correspondência de seus vizinhos implicando que você atacou vários deles com sua espada, indo tão longe ao ponto de mutilar uma jovem garota que atravessou sua fazenda. Caraca, mano. Embora seja seu direito, já que está em suas terras, eles também alegam que você cometeu crimes contra Deus e a natureza. Uma acusação muito mais séria. Tal comportamento é proibido em Forli. Se você não está ciente das acusações contra você, leia Levítico 18:23. Apresente-se para nós, ou um contingente de guardas serão enviados para prendê-lo. Cordialmente, André Alegro. Chegamos. Vattene! Via del mio terreno! Tomou um socão pra ficar esperto.
E é isso aí, rapaziada. Vamos aqui agora, vamos pegar uma das peças da armadura da Altair, né, mano? Quem não quer aquela armadura lá da Altair, olha. Rapaziada, só lembrando que cada cidade tem que pegar uma armadura da Altair, uma peça e os glifos lá pra revelar a verdade. Por isso que tem essa missãozinha aí, a missãozinha do mensageiro que eu gosto de ler carta. Infilte-se na roca de Rio Ivanido e encontre o selo de assassino. Foi. Aê, chama a turma do assassino. Rapaziada, sabe o que eu tava pensando? A DLC do Assassin's Creed Odyssey, do Darius, é o Darius que tá lá na estante lá, porque, tipo, se passa 500 anos antes de Cristo, e esses jogos aqui é tudo 1400. Os jogos lançados, tipo, Odyssey, Assassin's Creed Origins, é tudo antes desses jogos aí, é isso que eu não entendo, mano. Ainda tem um da China, eu não vi um Assassin's Creed da China. Será que os caras vão fazer, mano, pra completar, sei lá, mano. A gente vai pra Veneza, lógico. Thank you, Ezio. You saved my life. I did what had to be done. You would have done the same. I doubt it. Bravery is not my strong suit. I owe you a debt, brother. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! That's our traghetto. Venezia waits. É, de barquinho pra Veneza. Where's your pass? What pass? You don't have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? E ela, burocracia já. Nobody. Basta! No pass, no entrance! Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Uma mulher. Don't just stand there. I need help. Ajude a mulher que está gritando a voltar para as docas. Ué, do nada a gente precisa de um passe e agora a gente tem que ajudar uma mulher? Vamos, moça. Madonna. Oh, you're good. The ladies must like you. Mas como é que essa moça foi parar aí? I wasn't looking to impress. Only to help someone in distress. Which is exactly why you impress. And you are Messer... Auditore. But please, call me Ezio. I'm Caterina. Now, Ezio. We must find you suitable reward. Do you have any suggestions? There is perhaps something you could help me with. I'm all ears. Obrigado aí pelo rádio, já vejo já. Yes, signora. Whatever you say, signora. Ah, ela vai me liberar o passe. Ah, tá explicado, ó. He won't trouble you anymore. I took care of it. Thank you, Caterina. Perhaps we'll see each other again. Should you ever find yourself in the city of Forli, it would be my pleasure to welcome you. I look forward to enjoying your hospitality. Eu nunca ouvi isso na minha vida, mano. E o Ezio, tão fácil ouvir isso, né? Coisa de jogo. Please accept my most humble apologies, Messere. Had I known... It's quite all right, my friend. É. Data de nascimento, 1463. Caterina Sforza. Profissão, condessa de Forli, nobre. Condessa por casamento, Caterina já era famosa antes mesmo de chegar em Forli. Criada na corte de Milão, ela recebeu educação clássica ao mesmo tempo que era ensinada na arte da guerra por seu pai, o duque, na corte. Caterina também adquiriu a paixão pela alquimia e caça. É uma bruxa também. Em 1473, quando ela tinha 10 anos de idade, Caterina ficou noiva de Girolamo Riario, o sobrinho do Papa. Eles consumaram o casamento quando ela tinha 14 anos. Caralho, casou com 14 anos. Uma vez em Roma, ela foi anunciada como uma das mais importantes nobres da corte, enquanto seu marido tinha uma reputação de ser um dos mais cruéis. Com a morte prematura do irmão do Papa, Girolamo ganhou ainda mais poder, segurando os títulos de senhor de Imola e Forli. Quando o Papa morreu, ladrões saquearam Roma, destruindo a residência de Catarina. Destemida, apesar de estar grávida de 7 meses, Catarina foi a cavalo para o castelo Sant'Angelo e defendeu o Vaticano com tiros de canhão e soldados. Caraca, ela é da guerra ainda. Em 1484, ela se mudou com sua família para Forli. Contratados por alguém com rixa com seu marido, os irmãos Ozzi mataram Girolamo em 1488. Como resultado, Catarina se tornou a governante de Forli e Imola. Caraca, ele é governante sem perder tempo, conseguiu o apoio dos governantes próximos. Revisou o sistema de impostos e treinou ela mesma a milícia, apesar de defender a paz, quando os que estavam ao seu lado eram machucados. Ela promoveu a vingança sangrenta, normalmente matando as esposas e filhos dos inimigos como punição. Enquanto Forli estava sob ataque de Cesara Borgia, que era filho do Papa, ela enviou uma carta para o Papa que tinha sido esfregada em feridas de peste.
Porém, Forli e Catarina caíram perante Cesário Borgia. Em 1499, Catarina foi capturada e enviada para Rodrigo Borgia em Roma, que a manteve aprisionada, além dos moços de que a teria estuprado junto com seu filho. Quando ela saiu do Vaticano, seu cabelo já estava branco. Caraca, mano. Exilada em Florença, Catarina morreu de pneumonia em 1509. A missão aqui, onde eu não tinha um passaporte, ajudei uma mulher e a mulher me liberou pra ir pra Veneza. Let's go! Be careful, Ezio. Do you know who that was? My next conquest. I don't think so, Ezio. That's Caterina Sforza, daughter of the Duca di Milano. Her husband is... Husband? See, her husband is the Lord of Forli. That woman is as powerful and dangerous as she is young and beautiful. Sempre come una donna per me. O Ezio gosta de pegar casada? Eu gosto de pegar casada. Everything all right? Better than all right. You're making amazing progress. Amazing's quite a strong word. Then why are we stopping? Prolonged exposure to the Animus can have, side effects. Awesome. It's nothing to worry about. You haven't shown any of the symptoms. Symptoms? What symptoms? Degradation of cognition, temporal hallucinations, multiple awareness issues, overlapping realities, you know. So what you're saying is... What we're saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the Animus to visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it. Up until now, though, no one has. Subject 16. We have safeguards, Desmond. And they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. Anyway, I was hoping we could test out your skill retention. See if you've picked up some of Ezio's abilities. I'm game. Great. Meet me downstairs when you're ready. What could 16 have found that needs so much secrecy and security? Oh, I don't know, do I? Lucy thinks it's something about the Codex, but I'm not so sure. Os I'm all glifos ears aí é if pra it's as isso. life-changing as 16 says. Blimey, if I was allowed to use the Animus, I'd be the one in there finding out. Instead, as usual, I'm forced to sit here on the sidelines. What are you up to? What am I up? Who are you, my mum? I've been running traces on the Codex pages, looking to see if any of them are still around. And? Nothing concrete. Reports of one in the archives of the National Central Library in Florence. Maybe a few in the hands of collectors. Probably Templars. I'd send someone to check it out, but we're very short on manpower. How do you think the Codex wound up in Italy? I mean, it seems so random. Dante Alighieri by way of Marco Polo. Seriously? Something happened in 1321, yeah? Now, I'm still working on making the connections, but from what I can tell, Polo encountered the assassins while visiting Kubla Khan. This must be when he obtained the Codex. Now, when he returned to Italy, he passed it on to Dante. Dante was close to him, if not an assassin himself. Now, I've no idea what brought the two of them together, but I'll tell you what, I reckon we could find out. I don't think Lucy wants us messing with the Animus. Yeah, you're right. We've got enough to deal with. I guess satisfying my curiosity will have to wait. How'd you get mixed up in all this? Most assassins, Desmond, are like you, yeah? They're born into the Brotherhood. Not me, though. Here we go. What? He asked. Anyway, I've always been a big fan of the unexplained. There's something exciting there, you know? A sense that life is more interesting, more mysterious than we've been raised to believe. So what, you just stumbled across the assassins? No. I found the Templars first, actually. Abstergo is a big company. It's too big, which means Templar aí. slip-ups. You know, like that mess they're having right now with the fluoride. Only I was tracking this stuff years ago. I must have been, what, 14? 15? You knew Abstergo was a Templar company? No, not at first. I just knew they were up to no good, and I figured maybe I could do something about it. So I started digging up everything I could on the company, posting stuff to news groups, trying to spread the word, looking for people who might have stories to tell. You must have gotten Abstergo's attention. Well, fortunately, I got Rebecca's first. Otherwise, I'd probably be at the bottom of a river. You're welcome. Yeah, she tried to warn me, told me I was messing with the wrong kind of people. And what did you do? I thought you were mental. But now you know better. Yep, now I know you're just a bit mental. Long story short, I saved his ass. Multiple times. Cara, a Abster quer matar ele, aí ela salvou ele praticamente, né? Listen to you, trying to be all badass. So what happened? I have a gift, Desmond. I have a gift for seeing things, making connections. Like your eagle vision, you know? Only useful.
We offered him a place with us. Yes, you did, yeah. The alternative? A life on the run from the most powerful organization on the planet. I decided to prolong my life. I'm eccentric like that, so I signed up. I've been doing research and analysis for them ever since. Best part is, I love it. What's this for? I'm keeping tabs on the other teams. Other teams? The Templars have been hunting down the pieces of Eden using the map they got from you at Abstergo. Luckily, Lucy has provided us with a copy as well, allowing us to pursue them. And how's that working out? So far, so good. If they find even one of those pieces, we're gonna have problems. Oh, you're picking up on that, are you? That is why we're training you. Once you've acquired the necessary skills, we'll be able to send you into the field. And what about you? Why aren't you out there? I'm not out there because my expertise lies in other areas. And to be honest, I prefer it that way. But make no mistake, Desmond. I'm an assassin through and through. Sabia que ele era um assassino por completo. I expect to kill again. It's just that I prefer not to. Hey, nice work today. You're a natural. Thanks. It's definitely getting easier. I gotta say, after all the crap I went through at Abstergo, it's nice to be with the good guys. Good guys? Let's not get carried away. What's that supposed to mean? In case you've forgotten, Rebecca, we're assassins. I can look it up for you if you like. Basically, it means we assassinate people. Only when we have to. It's a choice. You're choosing to kill. I haven't killed anyone. No, not yet. But what do you think all this is for? Eh? You think Lucy's giving you Ezio's abilities so you can build schools in South America and deliver rice to starving Indonesians? What are you, Desmond, a vegan? You'd be the first vegan assassin in history. Look, it's not ideal. And taking a life is never easy. But sometimes, there's no other way. Sometimes, Desmond, people have to die for things to change. She's got a point. But don't fool yourself into thinking you have no say. I mean, isn't that what we're all about here? Safeguarding free will? Ah, pra tirar o livre-arbítrio. Ah, tá explicado. Sorry, I didn't mean to make it into a whole big thing. That's cool. So, how's she treating you? The translation software is still a bit laggy. You're probably catching the odd bit of Italian. Sorry about that. No worries. Abstergo's machine wasn't perfect either. And the subtitles? Definitely a big plus. Então é isso aí, vamos lá pro campo de batalha depois de falar com os dois assassinos aí pra ver. A Lucy quer ver minhas habilidades, então vamos lá, né? Vamos arrebentar ela. So what's the plan? We're gonna see what you've managed to retain. Come on. Abstergo's out there, looking for us. They're better funded and better equipped, so it's only a matter of time before they find this place. We need to be ready for them when they do. I want you to activate the warehouse's defense system. I'll let you figure out how to reach the sensors. Oh, come on. Not even a hint? Open your eyes, Desmond. There he is! Raju! Oxi! Lucy? I'm seeing things. Do the hallucinations last longer than 30 seconds? No. Then it's nothing to be worried about. It'll pass. Eu vi um monte de pássaro agora. You've picked up every single one of Ezio's skills. The adoption rate is fantastic. Another day or two and we'll be done. Alright, you gotta tell me. Why Ezio? Why Italy? I mean, we could have just gone back to Altair again. Followed him during his early years. It started with 16. Ah, good old Subject 16. He repainted my room, you know. With his blood. I'd been going through his files. Vidic flagged a couple of his Animus sessions. A bunch of different ancestors, different dates and locations. Ancient Africa, the Middle East. But towards the end, he became obsessed with Italy. I think he knew about the vault. A few of the records of his later Animus sessions are missing. And the sessions that are there... After everything the Templars put him through. After everything I put him through. It's all scrambled. If we hadn't pushed 16 so hard, we'd have the answers already. And maybe he'd still be alive. So you're after the Codex and the Vault. I knew you had an ancestor in Italy who was at the center of all of this. O cavalo. Doideira, mané.
Ah, maneirinho. Over here, Desmond. All right, I think we're done for the day. You should get some rest. Lucy, what happened to 16 wasn't your fault. You were just as much a prisoner as I was. Thanks. Good night, Desmond. I'm glad you're here. Cara, ela é muito bonita, cara. Ela parece Kurt Cobain feminina. Opa! Os templários aí, ó. Eu desmaiei, certeza, ó. Oxi! Uma mulher tá me chamando pra... Eu tô em primeira pessoa, tem cavalos. Ok, mas eu tô parado. Como é que eu faço pra andar? What the hell? Caraca, eu virei o Altair, mané! What is this? Where am I? It's Acre. Altair. How the hell? Not even in the Animus. Beleza. I must have passed out. Just having some kind of weird dream. Going without sleep for who knows how long. Guess I shouldn't be surprised. Mano, Altair no meio dos templários. Que cena é essa? Mano, o Altair é um assassino diferente, né? A roupa do cara é diferente. That must be his target. Mano, não é possível que tenha um assassino no meio de um monte de templário e não tá acontecendo nada. Eu não vou nem tentar assassinar ninguém. E... falaram que pode ter o Assassin's Creed um remake, mano. Dia 10 de setembro aí, vamos esperar novidade, né? Mano, o que que vai rolar? It's the woman from Acre. What's her name? Maria. Yeah. I wonder what he wants with her. Ah, Alright, wasn't expecting that. nem eu esperava por isso. Porque é uma templária, né? Ai, que romântico, né, cara? Que romântico. Ela ficou apaixonada no Altair, mano. Ok, olha o tamanho da cidade. Tchau, meu amor. Wait a second. Why aren't I following Altair? I'm stuck here with Maria? Oh shit. That must mean this is one weird dream. Ele acordou. Pronto, ele tinha desmaiado mesmo. Sorry to barge in on you like this, but it's getting late and we were... Hey, you okay? Yeah, all good. Weird dreams, that's all. All right. I'll let you get ready. See you in a few. Ah, good of you to join us. Sorry, long night. What a professional approach. Leave him alone. Well, you'll forgive me if I want to get some actual work done. Madness, isn't it? Sean, please, that's enough. All right. Cara, enche meu saco, mano. Vamos ver se tem como falar com eles. Hey. Hi. You okay? Yeah, I'm fine. Everything's fine. You sure? We lost 2 more teams last night. That's 8 more of us, just... Caraca, 2 equipes. I'm sorry. I don't know what to do anymore. It just keeps getting worse and worse. Hey, remember what you told me? You gotta have faith. And look, here we are, safe and sound. For how long? And when they find us, then what? When that happens, if that happens, we'll deal with it. I'll keep you safe. Bonitinho. Anyway, enough with my little breakdown. I should get back to work. And so should you. Pra Veneza, junto com Leonardo da Vinci e Ezio Auditore.
Sereníssima República de Veneza, 1481. Messer Da Vinci! Yes? Buongiorno e ben arrivato. I'm Elvise. Signor Don has asked that I escort you to the workshop. Are you ready? Deu um rápido passeio por Veneza com Elvis. Ah, Venezia. What other place is as beautiful, as stable, as perfect? Alves de Vilandino, nascimento 1441, carregador de bagagem. É ele que vai ajudar o Leonardo. Um nativo de Veneza, Alves trabalhou como carregador de bagagem por muitos anos, até que, convencido da superioridade de Veneza, ele se alistou na marinha em 1500. Foi responsável por defender a fortaleza de Mondo dos turcos. Depois de uma noite de bebedeira, Alves acordou com um canhão turco bombardeando a cidade. Em pânico, enquanto corria pelo convés, ele tropeçou, bateu sua cabeça e se afogou. Quando ficou claro que Veneza tinha perdido a batalha, ele foi acusado de negligência pelo capitão do navio e foi apagado do registro da marinha. Cara, o cara perdeu um emprego, mano. Come, I will show you her wonders. Our first stop, the Rialto Bridge. Behold the elegance with which she spans the Grand Canal, a symbol of Venetian unity and pride. Caramba, essa ponte aí, mano. Ah, o Carnaval de Veneza acontece aqui, né? Provável. San Giacomo di Rialto, oldest church in Venezia. Isn't she beautiful? And her clock tower. A igreja aí. Magnifico. Gostei, ó, tô dando um tour por Veneza. Fala que eu nunca fui na Itália, fala, eu quero ver falar agora que eu nunca fui na Itália. No other city can match the size of Venezia's markets, be it spices or silk, from near and far. There is... Ih, mané, tem que dar ruim como sempre, né? Stay home, but the rent is paid. I have every right to sell here. Emilio disagrees. No, stop! Ah, destruiu a barraca do cara, mano. E aí, Ezio, vai fazer o quê? É, vai continuar o tour mesmo, deixa isso pra lá. Coitado do cara, velho. Olha o bonequinho de voodoo. Look, isn't it amazing? Would you mind buying it for me? I left my money with my bags. Ih, roubaram meu dinheiro. On your step, Corleone. Ixi, mulher bonita, roubou meu dinheiro. Ah, ele não reparou que roubou o dinheiro dele. Ah, não, eu não acredito nisso. Tomei um golpe e nem eu sei. Até eu me liguei e o Ezio não se ligou. And here we have the Palazzo della Seta, home to Emilio Barbarigo. Normally I'd suggest a closer look, but with the way things are now... Ah, é a casa do Templário. Why? What's happened? He is attempting to unify the merchants beneath a single banner. There's been resistance, some of it violent. What kind of resistance? They say they're fighting for the people, for freedom or some such nonsense. Baggianate, if you ask me. É, Templário. They destroyed my stand. I demand compensation. Here you are, then. The Doge will know about this. I'll report you to the council. Good luck with that, my friend. What are you doing? Ah, mano. You're under arrest for disrupting commerce. What? You just invented that. There's no such law. There is now. Ah, não, mano. Ah, não. Os caras tá na covardia, velho. Vai morrer, filho. Eu vou caçar você. Mano, a casa do cara é muito segura. Tem nem como também. And now, I present to you your workshop, Sir Da Vinci. We spared no expense in its design. You'll see, it is perfect, as if you never left Firenze. I wish you great success, and hope you enjoy Venezia, as much as she enjoys having you. Pior que parece mesmo lá em Florença, né? Sabe, rapaziada, bom dia. Exciting, isn't it? Care to come in? Maybe later. I need to visit the Palazzo della Seta. Try and gain an audience with Emilio. As you wish. But should you find yourself with free time, or another codex page, don't hesitate to visit. My door is always open. Grazie, my friend. Di nulla.
Eu ia apertar aqui, mas não deu tempo, pô. Ó, oficina de Leonardo em Veneza. Claro que é algo muito importante. Durante sua breve estadia em Veneza, Leonardo da Vinci trabalhou como engenheiro militar para o exército e afirmava estar trabalhando em uma pintura da famosa Isabelle d'Este, a partir do qual ele havia desenhado o esboço quando visitou Mantua. Apesar das promessas de que ele estava trabalhando muito, o quadro jamais foi terminado. Apesar de muitos livros de história afirmarem que Leonardo apenas visitou Veneza uma vez, parece que ele usou sua oficina como uma espécie de esconderijo secreto, voltando várias vezes durante sua vida. Concordo também. Então isso aí, rapaziada, episódio 9 terminando. Episódio longo pra caraca, onde a gente viu muita coisa interessante. No episódio 10 a gente vai tentar falar com o Emílio o Templário e tem uma página do Códice aqui junto com o Leonardo. É isso daí, valeu, até o episódio 10. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own.